Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui ainda em outra série para conferirmos o 6º episódio, também conhecido como o penúltimo, da primeira temporada da série O Livro de Boba Fett, exibido na Disney Plus. Pois bem, pessoal, caramba, outro episódio muito bom de The Mandalorian, quer dizer, do livro de Boba Fett. Pois é, eu acho que o negócio já começou a virar sacanagem. Caramba, vocês lembram, né? Episódio passado, o Boba Fett só foi citado, ele sequer apareceu em cena. E aqui, olha, fizeram até pior. Mas de novo, nós continuamos assistindo ainda o começo da 3ª temporada de The Mandalorian por aqui. Pois é, não tem o livro de Boba Fett. Ainda que, claro, a história agora se insere um pouquinho mais no contexto da necessidade dramática do arco narrativo da série O Livro de Boba Fett. Mas é um pouquinho só. Basicamente a gente ainda está vendo as questões do The Mandalorian. Sim, a história de Mando. Se bem que, claro, né, o começo do episódio não é por aí. Pois é, porque a gente pensava, né, no finalzinho do anterior, ele dizia, né, o Din Djarin, né, para a Fennec Shand, né, que ele precisava, assim, tudo bem, ele aceita ajudar o Boba Fett, assim, só pela casa, né, não precisa nem pagar, mas antes ele precisa visitar um certo amigo, um amiguinho. E a gente pensava que talvez, bom, muita gente considerava que talvez isso a gente só fosse ver de fato mesmo só lá na 3ª temporada de The Mandalorian, né? Seria apenas citado, então, aqui neste episódio. Mas não, foi realmente mostrado, mas quem confiava que realmente ia aparecer, acharia que seria logo no começo do episódio. Mas não é isso realmente o que acontece, porque logo de cara o que temos é um puro faroeste. Pois é, na melhor tradição que começou com The Mandalorian, quer dizer, essa coisa de faroeste já existe, claro, desde o tempo de Tatooine, lá na série original, ou seja, no cinema, no Star Wars, no 4º episódio. Sim, Uma Nova Esperança, Aventura de Luke, claro. Lá em Tatooine, aquilo já era uma coisa de homenagem ao faroeste, porque Star Wars sempre foi isso, né? Uma mistura de faroeste com uma mistura de samurai. Mas enfim, o que vale, né? Logo na abertura, então, aqui do episódio, vemos uma negociata escusa numa certa cidadezinha do oeste americano. Então temos lá 4 representantes do sindicato Pike, né? Dá para entender que, digamos que é 2 grupos diferentes, né? Um tentando vender uma coisa que está dentro de uma certa arca e o outro pagando lá com créditos. Aí esse que chega um sujeito completamente ali vestido como um bom xerife do faroeste. E logo a gente descobre que é aquele personagem que a gente já conhecia lá da 2ª temporada de The Mandalorian, assim, o Cobb Valt. Caramba, muito bom o retorno dele, né? E ali todo marrudo, dizendo, caramba, esse pedaço aqui, meus filhos, é meu, Mos Felgo. Sim, aqui não tem essas coisas não, filho. Lá para as bandas de Mos Espa ou Mos Eisley, tudo bem, mas aqui, não. Aqui a banda toca como eu quero. Bom, e logo ele defenestra lá os 4, ou pelo menos 3 deles, né? Um filme para contar a história para o sindicato, justamente. Isso resulta em algo depois, no decorrer do episódio, né? E depois é legal que o final da cena se descobre que aquela negociata que estava rolando ali, na verdade, era até uma certa enganação, né? Porque um dos caras fala, né? Não, dentro dessa arca aqui, o que tem vale mais do que toda a sua cidade. Você pensa, caramba, o que tem de bom ali? Depois, quando ele derruba a arca no chão, só tem areia lá dentro. Ou pelo menos, a cena foi até aí, né? Onde parece que realmente só tem... Ou seja, o que estava acontecendo ali? Estava acontecendo uma enganação entre aqueles 2 grupos do sindicato Pike, um estava tentando enganar o outro? Pode ser que sim, pode ser que não. O que vale é que a cena foi muito boa, no típico, realmente, clima de faroeste que a gente encontra, assim, e muito em Star Wars, e principalmente agora, né, nessa nova fase, em The Mandalorian, já que a gente está dentro da 3ª temporada da série, né? Não, sacanagem. O que vale? Aí sim, bom, a gente pode considerar que essa primeira parte, que muita gente pode, que não lembra do personagem, né, não assistiu a outra série, não sabe direito o que aconteceu, ou seja, é uma coisa completamente isolada. Não, ela está inserida já na história do The Mandalorian, mas, como tem ali os elementos do sindicato Pike, então aquilo também já está associado à história de Boba Fett. Mas aí sim, depois da abertura,
temos a continuação do The Mandalorian, onde o Din Djarin tá lá indo ao certo planeta. Aquele planeta tem nome? Acho que não, né? Mas enfim, quando ele pousa, é recebido por R2-D2. Pois é, boa! Fanservice de qualidade pra gente. Sim, tá lá o nosso querido droidzinho, né? Pois é. E aí ele meio que dá uma sacaneada, né? Claro, a mando do Luke talvez, né? Ele já sabia, né? Não que o Luke tenha mandado agora, mas qualquer coisa, né? Se um certo Mandaloriano pintar por aqui, você dá uma enrolada no sujeito, né? E é bom aquela cena que tem aqueles droids formigas, né? Fazendo uma certa construção. No começo você realmente não se liga, mas depois, lá pra frente, né? Você acaba descobrindo que é a escolinha do professor Luke. Pois é, a Academia Jedi que ele fundou. Que depois a gente acabou vendo lá na mais recente trilogia de Star Wars, né? Que não rendeu bons frutos, né? Sempre fica aquela coisa na cabeça do fã, né? Será que eles vão, se a gente tá vendo as origens aqui da Academia, ainda vai ser oficial, ainda vai ser canônico a destruição lá pro futuro? Espero que não, né? Se bem que, né, acho que já tá tudo oficializado mesmo. Mas o que vale, né? No começo a gente não sabia qual era a construção que os droids formigas estavam fazendo, mas foi legal. Que boa piada, né? Fizeram um banquinho pro Djarin sentar, que foi a sacanagem. Aí o R2-D2 se desliga. Ele entra ali em modo de stand-by só para sacanear mais ainda. E depois também vem aquela parte também super boa, e até a própria frase do Mando, quando ele diz, né? Eu não sabia que você estaria por aqui, né? Eu também não. Eu não sabia que a Ahsoka Tano participaria também, né? Vindo lá também da segunda temporada do The Mandalorian, né? Caramba, isso aqui é um fanservice atrás do outro episódio que você só fica babando e nem interessa que talvez a história nem ande muito para frente, né? Do livro de Boba Fett. Da parte do Mandalorian, claro, tá andando. Mas o que vale, né? A Ahsoka Tano meio que aconselha lá o Mando, você tá querendo entregar o presentinho aí lá para o Grogu, mas olha, melhor não, porque você vai atrapalhar a cabecinha dele. Ele já tá com saudade de você, se você se apresenta, se você bate um papo com ele, você dá o presente, aí o cara se arrepende, né? Vai querer deixar de ser o primeiro padawan do Luke Skywalker, né? É melhor não, né? Deixa essa trouxinha orelhuda aqui comigo que depois eu entrego pra ele. Bom, dito e feito, né? E a gente, é aquela típica cena, né? A gente não consegue ver o rosto ali do Pedro Pascal embaixo do capacete, né? Do Mando, né? Mas a gente sente que ele tá, cara, tá com sacanagem comigo, meu. Eu quero ver o moleque. Sou pai dele, né? Aquelas coisas, né? Mas não, né? Ele volta todo frustrado, né? E sim, né? Nesse inteirinho a gente tava vendo que o Grogu estava sendo ensinado, né, nas primeiras lições Jedi ali pelo Luke, o que é, caramba, é muito bom, né? Naquele conceito que também conversa ou desconversa, né, com a nova trilogia também de Star Wars, naquela coisa lá da Rey, que de uma hora para outra ela já sabia dominar todos os truques Jedi. Não, sempre a gente aprendeu desde as primeiras trilogias que é preciso ensinar as coisas aos padawans, aos futuros Jedi. Você não aprende de uma hora para outra. Por mais que a força esteja forte dentro de você, você precisa aprender, você precisa de um mestre. E foi justamente o que foi apresentado aqui pra gente, né? Luke ensinando o Grogu a dominar a força. E aquela sequência também com os sapos lá foi sensacional. Acho que Hans, na verdade, né? Mas enfim, não importa. Muito boa mesmo. Aliás, falando em dominar a força, né? Fazer aqueles truques de levitação, né? Acho que muita gente podia pensar, né? Como é que o Luke montou aquela... a estrutura do edifício da academia, né? Foi levando pedrinha, empilhando, até construir toda, né? A abóbada, né? Não, mas na verdade foram droids formigas. Bacana isso, né? Enfim, de toda essa sequência aqui com o jovem Luke Skywalker, né? Caramba, ficou bem bacana, né? As feições dele rejuvenescidas, né? Claro, ali só tem a voz do Mark Hamill, né? Tem aquele ator que foi, né? Um dos pilotos do caça no episódio anterior, com as feições dele colocada, do Luke, né? E ficou muito bom. Só um outro ângulo assim que ficava um pouquinho meio duvidoso, mas bem bacana. Bom, e o que importa mesmo, toda essa sequência, né? É que depois ele, Luke, acaba entregando justamente o presentinho lá pro Grogu. E é de fato o que a gente já havia pensado, né? Era uma malha, né, de aço, né, mandaloriano, né?
bem pequenininha, né, para caber nele. E legal que depois, ao final, o Luke meio que faz aquela sacanagem também, né, com o Grogu. Caramba, você tem que escolher ou um lado ou o outro. Ou você escolhe seguir essa linha mandaloriana, ou então a linha dos Jedi. Você tem que se decidir, ou você é uma coisa ou você é outra. E caramba, ele ainda apresenta o sabre de luz do Yoda. Aí também foi de matar pra gente também, os saudosistas, né? Mas sacanagem, né? O que ele vai decidir? Bom, isso só vai descobrir no próximo episódio. Ele não pode nem dizer, não, é na terceira temporada de Mandalorian. Não, acho que ele vai ser no próximo episódio mesmo. E aí você dá uma olhada assim na minutagem do episódio, você vê, caramba, já passou da metade e Boba Fett nada de aparecer. Mas enfim, na verdade, ele dá as caras. E, na verdade, somente isso. Ele só dá as caras. Se no episódio anterior ele não apareceu num único frame, só foi citado pelo Fennec Shand, aqui, caramba, ele tá tendo aquela reunião lá com todos os seus assessores, né, os seus capangas, na verdade, né, seus guardas-costas, né, que tem lá o grandão, o Yuki, tem lá aquela turminha de adolescentes modificados, entre outros, e tá lá. Durante toda a cena, isso quando, claro, o Mando já chegou lá no palácio, ex-palácio de Jabba, né, agora palácio de Boba Fett, né? Está lá presente na reunião. Só Fennec Shand está falando o tempo todo e o Boba Fett não diz também um ai. E para sacanear de vez, até aquele ajudante lá do prefeito tem uma fala, é uma piada, tem importância para ser então, né? Diverte, mas o Boba Fett não fala nada, caramba. Ele só olha para Fennec, como é que é? Você estaria de aliado? Não, eu sei quem eu posso... como posso arranjar, na verdade, um exército. Que, aliás, é um defeito do roteiro, porque isso já foi dito no dois episódios anteriores. Porque, na verdade, quando o Boba Fett disse para Fennec que é preciso se preparar para, claro, a revanche do Sindicato Pike, ele tem a ciência, né? A gente vai precisar de um exército, porque essa briga vai ser difícil. E ela diz, não, eu tenho a solução. Só que a solução dela foi justamente procurar o Mando no episódio anterior. E agora, naquela reunião, ele vem com a novidade e todo mundo se olha. Mas peraí, não foi ideia dela antes? Não entendi. Ela já sabia que o Mandaloriano era capaz de arranjar, seja lá qual fosse, mas arranjasse um exército. E que é exatamente, aí se conecta, claro, com a primeira cena então aqui desse episódio. É lá o Cobb Vanth, que vai conseguir arranjar o exército lá da cidade de Mos Felgo, que na verdade agora se chama Cidade Livre, né? Ele rebatizou. Bom, e dito e feito, então, o Mando vai atrás então do seu amigão, que para quem não lembra, né? Era ele que usava antigamente a armadura do Boba Fett, porque quando ela foi roubada lá dos Jawas, né? Foi ele que pegou depois, enfim, toda essa história está contada lá na segunda temporada de The Mandaloriano. Mas o Cobb agora, como um xerife ali da cidade, ele não está muito afim. Quer dizer, ele não está afim dizendo isso pro Mando. Mas depois, quando ele vai embora, ele diz ao delegado, né, que vai... O delegado não, a um outro personagem que está por ali, que ele sim vai pensar no assunto, porque ele tem um bom argumento, na verdade, um bom argumento para convencer todo mundo a se unir em força para ajudar lá Boba Fett. Agora, qual que é esse argumento? Não sei, será que é alguma coisa que então estava ainda dentro daquela arca, ou seja, não era só a areia que tinha por ali? Pode ser, né? Só que aí aparece outra grande surpresa também no episódio, que é a aparição do estranho, citado, né, no título, aí justamente aqui desse episódio. E tornando tudo isso, mais uma vez, puro faroeste, porque a gente vai então para a cena famosa de duelo. Caramba, que bom! Com um personagem que vem lá de Star Wars Clone Wars. Pois é, lá da série animada. O Cad Bane, que ali está trabalhando justamente para o Sindicato Pike. Ele vem fazer ameaça. E claro, acaba dando um tiro tanto lá no delegado assistente do xerife e no próprio Cobb Vanth. Que aparentemente ele não morreu, né? Porque dá para perceber que alguns dos personagens que vão socorrê-lo falam, né? Vai pegar um kit médico, alguma coisa assim, né? Já o assistente dele, o delegado, acho que foi para as cucuias, né? Mas o que vale é que ele está vivo. Quer dizer, ele tem que estar vivo, porque senão ele não consegue convencer justamente o povo ali da sua cidade a ajudar na questão de Boba Fett. Enfim, o que vale? Esse episódio está completamente recheado de fanservice pra gente.
E com aquela coisa que talvez, eu coloquei no começo do vídeo, né? Partindo já pra sacanagem em cima de Boba Fett. Caramba, o sujeito agora enfim apareceu, voltou, né? Depois de quase 1h30 sem aparecer na própria série. Só que ele não abriu a boca. Só fez caras pra lá e pra cá. E ficou nisso mesmo. Simplesmente eu nunca vi isso acontecer em série nenhuma. Tudo bem que eu comentei no episódio passado que essa coisa de repente aparecer uma história solo dentro de uma série, de uma temporada de uma série, é comum nas séries animadas de Star Wars. Mas desse jeito aqui, realmente o personagem protagonista fica completamente irrelevante, ficando menor do que um personagem regular, ou seja, ele virou um figurante apenas mesmo, Boba Fett, na sua própria série. Nesse episódio, é isso que ele é, um figurante ali de cena, ele não abre a boca, ele não tem direito a uma palavra, a uma frase, a uma piada. E o outro personagem lá, via fazendo graça, né? Tem sim. Caramba! Se essa série fosse boa, tivesse sido bem desenvolvida desde o começo, eu acho que teria muitos fãs agora revoltados com essa quase, né, entre aspas, ofensa ao grande personagem mítico, né, Boba Fett. Mas, como todo mundo já percebeu que essa série aqui ela não tem força, não se desenvolveu de fato o Boba Fett, a não ser nas questões lá da sua conexão com o povo de areia, nada mais foi interessante ao personagem. E depois que a gente percebe que no episódio anterior a série, na verdade, é uma temporada 2.5 de The Mandalorian, aí realmente você não se sente ofendido do próprio personagem principal está aqui sendo completamente diminuído. Agora, vai ficar muito estranho se no próximo episódio, 7º e último aqui desta temporada, o Boba Fett não tem uma grande importância. Ele tem que dominar por completo toda a ação. Ele tem que estar, de fato, no comando de tudo. Ele tem que dar ordens, por mais que todos os personagens sejam capazes de agir por conta própria, como o Mando, como a Fennec, como o próprio Cobb Vanth que aparece agora, caramba, ele tem que comandar, tipo, vai você pra cá, vai você pra lá, vai você pra cá, e por aí, porque senão, caramba, qual a importância dele? Inclusive, né, tem uma coisa que eu achei super estranha, lá aquela personagem da Jennifer Beals, que é Garça o nome dela, né? Só agora eu decorei o nome dela. E agora ela é morta. Que é a dona lá do santuário, o barzinho, né? Da cantina, né? Caramba, o que foi aquilo? Aquele atentado ali serviu exatamente pra quê? Pra sacanear a gente também, de a gente ficar... Porque é quase como você dar um tiro no cachorro do protagonista de um filme, né? Entenderam a referência? John Wick, né? Mas, aliás, aquela cena ali onde os caras do Sindicato Pike deixam alguma coisa ali em cima da mesa, depois eles rapam fora, depois alguém pega e fala, você esqueceu aqui de levar sua valisa e sua capacete não sei o quê, e explode, né? Aquilo me lembra muito a abertura do filme Os Intocáveis, que é justamente uma questão de gangster, né? Fazendo uma grande ameaça a um barzinho mesmo, com a intenção de servir de exemplo, né? Só que lá no filme, Os Intocáveis, o que variava e deixava mais sinistro ainda a cena é que quem levantava a valisa e avisava, você está esquecendo do negócio aqui, e bluf, na verdade, era uma garotinha. É uma cena bem impactante lá do filme. Mas enfim, essa personagem que me pareceu sempre dúbia, que eu até apostava, acho que eu não cheguei a comentar com vocês, né? Mas eu falava, caramba, qual é a importância desse personagem, a Garça, né? Será que ela, no fundo, é a grande vilã, né? Assim, bem encobertamente? Mas não, agora ela morreu. E se não morreu, bom, pelo menos a gente perdeu todo aquele cenário bacana. E pior, né? Perdemos os músicos ali da banda que tocam lá dentro, ou tocavam, né? Do santuário, porque não sobrou ninguém ali provavelmente, né? A explosão foi bastante forte, né? Não teve tempo de alguém sair correndo, se mancar, se bem que era bem evidente, né? Quando o cara levantou aquilo ali, eu falei, caramba, vai explodir, porque eu tive a referência lá de Os Intocáveis na hora. Mas por que aquilo aconteceu? Não entendi. É o ponto mais duvidoso que temos aqui no roteiro deste episódio. Mas, de qualquer forma, um episódio sensacional também. Um ótimo episódio de The Mandalorian. Quer dizer,
do livro de Boba Fett. E, portanto, para ele, para o 6º episódio, penúltimo, então aqui da primeira temporada de O Livro de Boba Fett, eu atribuo, claro, fácil, 5 asteriscos. Um episódio sensacional, feito para fã ficar babando, como eu. É isso.